Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui com mais uma aula. Estamos aí ministrando acerca de salmos que nos ensinam muito de várias maneiras, não só a respeito de Deus, como seus atributos, como vimos aqui, mas também as nossas vidas como pessoal também. E hoje é um salmo que fala muito sobre o nosso ser humano, o nosso pecado. Salmo 51, um salmo tão famoso aí a respeito de Davi, quando ele peca. Mas vamos aprender um pouquinho sobre ele, amém? Vamos ler ele primeiro. Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, que por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei o que desejas, a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então, quando nós vemos ali o Salmo 51, irmãos, nós podemos perceber 4 pontos que isso fica muito claro para nós. Envolve o pecado de Davi, a repreensão de Natã, confissão de pecado e restauração. Então, para podermos entender o que está se passando no coração, na mente, na vida de Davi, nós precisamos entender o contexto em que o Salmo 51 ele é escrito. Então, vamos ler o contexto em que está inserido este salmo, que está em 2 Samuel 11 adiante. Vamos ler alguns versículos para a gente poder ficar dentro da história. No versículo 1 vai dizer do capítulo 11 de 2 Samuel: Na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe: É Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então lá no versículo 13 vai dizer: Davi convidou-o para comer, e bebeu e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que trouxesse para o seu palácio. Ela se tornou sua mulher e teve a filha dele, mas o que Davi fez desagradou
ao Senhor. Então, o contexto, irmãos, é que começa Davi diante de uma guerra, e em vez de Davi ir para essa guerra, ele fica em casa, e ele avista do alto do teu terraço uma mulher tomando banho. Davi olha para aquela mulher e se agrada dessa mulher. Então Davi começa a pecar contra o Senhor, programando e planejando o método de ficar com aquela mulher. E o método que ele exerceu sobre aquela situação foi mandar o seu marido para a linha de frente intencionalmente para que ele pudesse morrer. Então, quando seu marido morre, Davi pega Betseba, se casa com ela, tem um filho, e a Bíblia vai dizer que Davi desagradou ao Senhor. Então, o pecado de Davi começa quando ele não está exercendo o propósito de Deus para a vida dele. Davi, o texto vai dizer que Davi enviou o seu comandante para a guerra, aonde ele deveria estar. E ainda no mesmo versículo vai dizer que ao ganhar o Davi, ele permaneceu em Jerusalém. Então o pecado de Davi aconteceu primeiro em meio à desobediência do Senhor em não cumprir com aquilo ao qual ele foi chamado. O que fez Davi ser direcionado para essa vida de pecado foi quando ele entendeu em seu coração que ele não precisava estar lá. Que ele não precisava estar todo momento envolvido com a vida com Deus, com o propósito de Deus. Então, o pecado de Davi acontece quando ele não está em obediência ao Senhor. E quando nós vamos perceber, existem 3 pecados que são manifestos nos 10 mandamentos do Senhor, ao qual Davi cometeu. O pecado foi contra a lei do Senhor. Ele vai dizer: não matarás, não adulterarás e não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Então a primeira coisa que nós vamos ver na vida de Davi é que ele pecou contra a lei do Senhor. E não só como isso bastasse, ele também pecou diretamente contra Deus. Se Deus ele deu a sua lei para o seu povo cumprir, Davi, que tinha a lei no seu coração e conhecia muito bem, Davi agora está pecando contra os mandamentos do Senhor para a vida dele. Então ele vai dizer que esses pecados eles reproduzem na Bíblia algo muito interessante que nós precisamos entender. Que o assassinato que ele cometeu com Urias foi um ataque contra a imagem de Deus. O adultério é um ataque ao templo do Espírito Santo. E a cobiça é a falta de amor a Deus e ao próximo. Vejamos os versículos. Em Gênesis capítulo 1, quando ele comete o assassinato, e esse assassinato é contra a imagem de Deus, ou seja, um pecado contra o próprio Deus. Gênesis capítulo 1, versículo vai dizer que então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, Deus ele criou o ser humano à sua própria imagem e semelhança. Ou seja, eu sou a imagem de Deus, você é a imagem de Deus, mesmo que ela caída e precisando agora de uma redenção em Cristo Jesus para se tornar novamente a imagem de Cristo. Mas não muda o fato de que todos nós possuímos a imagem de Deus, mesmo que distorcida. Mas todo o assassinato é um assassinato contra a imagem de Deus, porque você está matando, assassinando uma pessoa que foi criada com as características do Pai. Então, ou seja, é um ataque contra a própria imagem de Deus. Segundo pecado que vai mostrar para nós é o adultério, e é um ataque ao templo do Espírito Santo. Por quê? 1 Coríntios 6, 18 e 19 vai dizer: fujam da imoralidade sexual, que foi o que aconteceu com Davi e Betseba, ao cobiçar ela e se deitar com a mulher de outro e mandando matar o seu marido. Ele comete uma imoralidade sexual. E ele vai dizer: todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo,
que habita em você, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo é que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Somos habitados por aquilo que está e faz parte da característica de Deus. O Espírito de Deus está em nós. Então, quando há um adultério, é um ataque ao próprio templo de Deus, que é o que ele vai dizer, todos os pecados que fora do corpo eles cometem, mas todo pecado que seja ele sexualmente feito é um ataque ao próprio corpo, um ataque ao próprio Deus, porque você está zombando e acabando moralmente com o templo do Espírito Santo. Em terceiro ponto vai falar sobre a cobiça, que é a falta de amor a Deus e ao próximo. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas de Deus. Ou seja, a cobiça ela é um amor ao próprio mundo. Se eu amo o mundo, eu deixo de amar a Deus. Então, ou seja, é um pecado contra Deus. Romanos 13, 9 e 10 vai dizer: pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, ou seja, na lei, o fato de eu não matar, não adulterará, é porque eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então, ou seja, o pecado contra Deus foi porque ele amou, ele pecou contra Deus porque ele não conseguiu amar o seu próximo. Então, Deus manda Natan repreender Davi sobre o seu pecado, que está no 2 Samuel 12. E vai trazer 3 pontos interessantes. Primeiro, nossos pecados precisam ser confrontados. Davi era a lei máxima, o rei máximo, ninguém mais estava acima de Davi, somente o próprio Deus. Mas isso não o impediu de ser repreendido pelo profeta. Então que isso nos ensina, irmãos, que não importa a nossa alta posição, seja na igreja, seja na sociedade, seja em qualquer lugar, não importa o nosso nível, mas o que importa é que nós precisamos ser repreendidos em todo o nosso pecado. A repreensão faz parte do cuidado pastoral. Nós precisamos de pastores e pessoas que nos repreendam dos nossos pecados, para que nós não venhamos a cometer falta alguma contra o nosso Deus. Então nós precisamos de pessoas que estejam nos colocando onde nós devemos nos colocar, onde nós devemos estar, no papel de humanos, pecadores e caídos, que entendem que precisam da repreensão para poder ser restaurado. Então, depois da repreensão e do confronto de Natan, Davi ele se arrepende e é restaurado. Então, esse é todo o contexto do Salmos 51. Então, vamos começar a ler o Salmo 51 a partir dessa perspectiva. O Salmo ele começa dizendo, a partir do pecado de Davi, ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei o que fiz e que tu reprovas. De modo que a justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei puro. Lava-me e o mais branco com a neve serei. Então, o que esses versículos mostram para nós? Davi, primeiro, ele está rogando pela graça de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Olhe para as minhas transgressões e apaga as minhas transgressões. Livra-me de toda a minha culpa. Ele pede esse livramento da culpa e ele entende a sua natureza pecadora. Então vamos lá, ele roga pela graça de Deus. Eu primeiro quero ler Salmo 86:5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor,
rico em graça para com todos os que te invocam. Então, seja, Davi em estado de pecado está invocando ao Senhor, pedindo: Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, eu estou me colocando como pecador diante de ti. Me arrependo do que eu fiz, porque eu pequei contra ti, somente contra ti, Senhor. E ele vai dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Então Deus, ele é gracioso o suficiente para perdoar todos os pecados. E é para esse Deus que Davi está rogando. Porque ele está nos ensinando, irmãos, aqui para todo o nosso pecado cometido diretamente contra Deus ou contra o próximo, há uma graça perdoadora e restauradora. A respeito desse arrependimento, ele vai trazer uma culpa. E 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas injustiça. Ou seja, Davi confessou o pecado ao Senhor e estava sendo perdoado por aquele que tem toda a graça. A culpa de que se estava sobre Davi a respeito do adultério, do assassinato, da cobiça, agora está sendo jogado no lago do esquecimento por Deus, porque Deus já não mais os trata como um culpado ou pecador, mas agora ele está o tratando como filho que se arrependeu do erro que cometeu. Ou seja, há lugar de amor, de arrependimento, de livramento de culpa no Senhor. E não só isso, ele vai entender a sua natureza pecadora diante de Deus, porque ele vai dizer: Senhor, desde que me nasci, eu sou pecador. Desde minha infância, desde o ventre, desde o nascimento, eu sou pecador. E o que Paulo vai dizer aos Romanos 3, 10 e 11, vai dizer como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Paulo está dizendo aos romanos, deixando claro para todos aqueles que estão lendo a Bíblia, e ele está dizendo: não existe nenhum justo, não um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então o que o salmista está dizendo, e é a expressão desse pensamento em Romanos, é que ele está dizendo: Senhor, eu sou pecador desde que nasci. Em mim não há bondade alguma, eu não busco o Senhor se não for da tua vontade colocar esse desejo em mim. Então é o fato do próprio Deus colocar a vontade em nosso coração, o desejo em nosso coração, foi um presente do próprio Deus. E é o que Davi entende a sua natureza. Então, continuando, a partir do versículo 8, ele vai dizer: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde os rostos dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, o Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. E livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Então a primeira coisa que Davi está pedindo é um coração novo. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Ele está pedindo para que Deus coloque nele intenções e desejos de acordo com a vontade do Pai. Desejo aquele que caiu quando quando o ser humano ele peca. Agora o que Davi está dizendo é: Senhor, se não for o Senhor, o meu coração jamais será puro. Por isso que eu estou pedindo para o Senhor renovo. E isso é o que acontece no processo da salvação, irmãos. Quando nós fomos salvos, Deus está colocando em nós um coração novo, renovando aquilo que estava perdido, para que o Espírito Santo habitasse em nós. Ou seja, só posso ter um coração novo, eu só posso ser renovado se o Espírito Santo estiver em nós. Perdoe.
Então o que ele está dizendo, irmãos, é que se não for do Espírito Santo, nós não teremos um coração novo, um coração puro, um coração renovado. Irmão, o papel do Espírito Santo em nossas vidas é aquele que é conselheiro, consolador, mas aquele que também que tem a responsabilidade de colocar em nós a vontade e a decisão de se parecer com Cristo Jesus todos os dias. E ele continua dizendo: devolva-me a tua alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi agora ele está dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, eu entendo a minha situação, eu preciso que o Espírito Santo esteja em mim, para que em mim haja um desejo de obediência ao Senhor. Algo que Davi fez foi desobedecer, assassinando, cobiçando e adulterando. A partir deste ponto ele está dizendo: Senhor, me ensina a obedecer a tua lei, me ensina a obedecer as tuas palavras. Mas o que isso gera em Davi é o mais interessante, porque ele vai dizer: Senhor, quando o Senhor me renovar, me dê um coração novo e eu agir em obediência, eu falarei para aqueles que existe uma graça, que existe um amor, que existe renovo, que não há mais culpa sobre nós porque fomos perdoados. Davi está dizendo que há uma pregação do evangelho a partir do pecado dele. Davi está dizendo: assim como eu fui renovado, restaurado e amo o Senhor acima de todas as coisas, eu tenho em minha boca a palavra da pregação, aonde eu posso ensinar, aonde eu posso falar sobre esse amor que perdoa pecados. Acima do pecado de Davi estava a graça de Cristo Jesus, que perdoou os pecados. E Davi se torna um pregador desse evangelho, porque ele vai dizer que vai ensinar todos os caminhos àqueles transgressores. Então ele vai dizer ali para finalizar: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. O novilho serão oferecidos sobre o teu altar. Então aqui que o texto começa dizendo é que Deus ele não se agrada com os holocaustos feitos com a intenção errada e em pecado. O que estava acontecendo, o que Davi tenta expressar para nós é que Deus ele não se agrada de holocaustos, e naquela época o holocausto era uma forma de sacrificar um animal, colocando ele em nosso lugar para que eu não pudesse, sobre mim não pudesse vir a ira de Deus. Então eu coloco um animal no meu lugar para que esse animal ele seja sacrificado e eu receba o perdão. Então o que ele está dizendo é que entregar este holocausto para Deus é inútil. Porque eu posso entregar entendendo que eu sou pecador, mas o meu coração e a minha vida, elas não são transformadas. Ou seja, eu entendo que eu pequei e eu vou entregar o sacrifício para o Senhor, mas no meu coração não houve arrependimento. Mas o que ele vai dizer é que Deus ele se agrada de um único sacrifício. E esse sacrifício ele vai dizer um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O que significa esse espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito? Quando nós olhamos a palavra para espírito, irmãos, eles têm a ver com vida. Ele está dizendo, ele não, vamos ler de novo, ele não resiste. O sacrifício que ele agrada é um espírito quebrantado, uma vida que entendeu que Deus é aquele que quer o nosso coração, a nossa vida moral diante dele. Ou seja, que tipo de sacrifícios que Deus aceita, irmãos? São sacrifícios onde eu entrego o meu coração, a minha alma, a minha mente ao Senhor. Aonde eu sacrifico diariamente, rendendo aquele que é Senhor sobre as nossas vidas. Ou seja, Cristo Jesus.
O que ele está dizendo, irmãos, é que a minha mente entende que eu sou pecador, o meu coração entende no fundo do coração que ele é pecador e que a minha vida como um ser humano vive uma vida redimida porque entendeu que Deus se agrada desse tipo de sacrifícios. É uma vida de sacrifícios diárias por causa da vontade de Deus. O sacrifício que Deus ama e deseja é um sacrifício de corpo, alma e espírito e que seja feito todos os dias. Irmãos, às vezes vamos ter que sacrificar nossas vontades, nossos desejos e os nossos corpos, a vontade do nosso corpo, simplesmente para poder estar diante da vontade do nosso Pai. Amém? Esse é o Salmo 51. Espero que esse salmo possa atingir o seu coração e que você seja ministrado pela palavra do Senhor. Se você está em pecado, o que a Bíblia está dizendo para nós é que existe um lugar de arrependimento, de renovo, de uma criação de um coração novo. E é Cristo Jesus que exerce essa graça sobre nós, porque Ele morreu em nosso lugar. Mas que ao ser perdoado, pregue o Evangelho, porque outras pessoas precisam ouvir sobre essa glória, esse amor expresso no perdão dos pecados. Amém? Que Deus possa estar abençoando você, em nome de Cristo Jesus, que você possa ser abençoado por esta palavra. Amém? Em nome de Cristo Jesus.